Boa noite, catedráticos. O Flamengo joga como um time europeu na América do Sul. Com essa frase de múltiplas camadas e camadas questionáveis, nós começamos mais um Esporte Bretão. E dessa vez, o Flamengo pegou o voo de volta pro Galeão. Bora lá. Bom, o Flamengo se deu mal. Perdeu pro Bayern 4-2. Ouvi muita gente falando muita coisa, que o Flamengo jogou de igual para igual, o famoso troféu joguei de igual para igual, que levando em regra aí o Flamengo é bicampeão nisso. Muitas pessoas falaram assim, o Flamengo entregou 4 gols pro Bayern e por aí vai. Nananana. A verdade é o seguinte, cara, o Bayern ele mudou a estratégia. O Kompany é um ótimo técnico e creio eu que vai ser um dos grandes técnicos no futuro do futebol mundial. O Bayern, todos os europeus na primeira fase sofreram muito por problemas físicos, chegar no fim do jogo morto. Olha o jogo Flamengo e Chelsea, no final do jogo os jogadores do Chelsea estavam tipo assim, gente, acaba o jogo, pelo amor de Deus. Então teve uma mudança estratégica muito clara ali, mas muito sutil ao mesmo tempo, que foi o seguinte: o Kompany colocou o time para jogar de forma dosada, de forma alternada. Então ele ia pressionar durante alguns minutos do jogo e depois o time ia recuar, ia baixar as linhas e ia defender. E depois ele ia atacar. A diferença é que o Bayern, cada vez que ele atacava, quando ele tinha os minutos de pressão, ele fazia gol. Quem fazia isso muito bem aqui no Brasil, em 2017 e 2018, era o Mano Menezes, com aquele Cruzeiro do Thiago Neves, do Robinho, que era um time envelhecido, e tinha o Arrascaeta como craque, mas o Arrascaeta desde aquela época já era um cara muito complicado em termos de preparo físico, ele não aguentava jogar com alta intensidade. Então o Cruzeiro era um time que entrava em campo, fazia 1-2 gols, depois ficava 30, 40 minutos só se defendendo, depois tinha 10 minutos de luz ali, fazia 1-2 gols e depois voltava a se defender. Tanto que na Copa do Brasil de 2017 e 2018, todos os times que jogaram contra o Cruzeiro quase ganharam do Cruzeiro. Mas, ao mesmo tempo, o Cruzeiro tinha aquela eficiência de fazer gols rápidos em momentos especiais do jogo. É essa a estratégia que o Kompany usou e deu muito certo, porque a ideia do Bayern era não acabar o jogo morto, como aconteceu na primeira fase. Então, o Flamengo, acredito que não estava esperando isso, não estava esperando esse tipo de estratégia e acabou se enrolando no jogo. Então, já era esperado para mim que o Bayern ganharia esse jogo. E eu falei isso aqui em outros vídeos. Gente, não dá para comparar futebol europeu com futebol sul-americano. Vamos parar de bobagem, vamos voltar para a humildade, não dá para comparar. Em termos financeiros, em termos de organização, em termos de respeito ao jogador. O jogador brasileiro ele gosta de ir para a Europa não só para ganhar dinheiro, mas lá ele é respeitado. Aqui tem time que não está pagando salário de jogador, não está pagando bicho de jogador. Então, quer dizer, como você vai preferir a sua profissão? Chega alguém, te oferece o mesmo ou um salário maior e ainda com respeito, com salário em dia, você vai. Então, tem muita coisa que faz com que essa diferença entre futebol europeu e futebol brasileiro seja muito grande. Bom, então aqui tem um ponto muito interessante, né? Mesmo o Bayern se poupando, o Bayern fez 4 gols no Flamengo, entendeu? Mas quando você vê o jogo, fala assim, poxa, então o Flamengo jogou de igual para igual. Não, o Flamengo não jogou de igual para igual. Aquilo ali é um time que deixa o outro jogar. Diferente de Palmeiras e Botafogo, diferente do futebol sul-americano, que às vezes a primeira estratégia é tentar bloquear o outro time e não jogar bola. No futebol europeu, isso já mudou. Um time, para simplesmente bloquear o outro time, tem que ser um time muito ruim para ter uma estratégia dessa. São os times que estão brigando para cair, são os times de meio de tabela para baixo, quando vão jogar com os grandes times. Você pega qualquer campeonato europeu, pega lá, por exemplo, vai para o campeonato espanhol e pega Betis e Real Madrid. A Betis não, que o Betis jogou bem essa temporada, mas sei lá, pega um time Valladolid e Real Madrid. O Valladolid vai jogar contra o Real Madrid, vai jogar fechadíssimo, vai jogar tentando neutralizar o Real Madrid o máximo. Na próxima rodada vai ser Valladolid e Betis. Os dois times vão jogar de igual para igual, vão jogar de frente. Então, o time pequeno europeu, quando vai jogar com um time muito grande, ele joga para fechar o jogo. Dessa vez, o Bayern é um time que deixa jogar, porque joga também. Então, ele basicamente... Eita, caiu um negocinho aqui. Peraí, meu fone caiu. Caiu não o fone. Agora ele voltou aqui. O Bayern deixa jogar.
E então o Flamengo teve espaço para jogar, teve espaço para fazer o futebol dele. Uma coisa legal é o seguinte: o Flamengo jogou bola, jogou como o Flamengo, mas aquilo ali é o limite do Flamengo. Entenda, na hora que o Flamengo é um time que tem muito dinheiro e desses últimos anos contratou muito mal, desde sempre. Contratou jogador pelo nome, contratou jogador pela firula e coisa e tal. Eu acho que agora com o Felipe Luiz, agora com o Boto, que é o diretor de futebol, o Flamengo tem uma chance de se organizar e realmente ser eficiente nas contratações. Então, o time do Flamengo não dava. Então, quando o Bayern começou a trocar, começou a colocar Musiala, começou a colocar Miller, começou a colocar vários jogadores muito bons. E quem que o Flamengo tinha no banco? Tipo, o Bruno Henrique, que ok, é um ídolo, mas também não é aquele cara todo. Vai colocar quem? Cebolinha, Pedro, Everton, Cebolinha. Não, não é. Não, não é isso que vai fazer o Flamengo ser um grande time ou um time que bate de frente. O Flamengo jogou o futebol dele, mas foi completamente insuficiente para tentar bater o Bayern. Isso é claro. Entendeu? Teve chances ali quando o Bayern recuava, justamente para se poupar, o Flamengo ia para cima, pressionava, mas quando o Bayern falava assim, agora é hora de pressionar, o Bayern ia matando. Então, se o Bayern jogasse dessa forma durante o jogo inteiro, meu amigo, seria 7-1 de novo. E isso talvez a maioria das pessoas, principalmente os torcedores flamenguistas, não vão aceitar. Mas se o Bayern tivesse no meio da temporada, com a forma física do topo, num campeonato que ele está completamente interessado, esse jogo seria 7-1, facílimo. Mas menção de honra aí ao time do Felipe Luiz, porque ele realmente não mudou o modelo de jogar. Não tinha como mudar mesmo. O Flamengo joga assim, o Flamengo joga no Brasil para frente. Se ele muda o esquema tático agora para jogar contra o Bayern, dificilmente os jogadores iam se adaptar. Ia ficar feio, porque aí se perde de 1-0 retrancado, ia ser um jogo feio. Então foi bom, o Flamengo jogou bem e isso é muito importante ali, mas realmente não dá para comparar o nível disso. Vamos falar o seguinte: o futebol brasileiro e sul-americano, ele está atrasado em relação ao futebol europeu no mínimo 30 anos. É isso que eu vou repetir de novo. A gente está 30 anos atrasado no futebol europeu. A Premier League ela foi fundada em 92. Em 92, os ingleses entenderam que o futebol não podia continuar daquela forma, com estádios avacalhados, com campos avacalhados, com dirigentes roubando, e com os times caindo, aquela confusão toda, time sendo punido pela UEFA, gente morrendo em estádio, coisa que acontece hoje no futebol brasileiro. E no futebol sul-americano em geral, né? Lembramos aqui que esse ano teve um problema, se não me engano, no Chile, entre Colo-Colo e Fortaleza, que torcedores morreram e o jogo teve que ser suspenso porque os torcedores invadiram o campo em protesto contra a morte desses torcedores. Esse tipo de coisa, o futebol europeu passou na década de 80. Na década de 90, quando a Premier League fez toda essa junção, toda essa organização, aos poucos os outros países foram entendendo o modelo e formando as suas ligas. E formando as ligas para ficarem cada vez mais profissionais e cada vez mais competentes. Por isso que hoje eles têm toda essa frente. Por isso que hoje, quando eu chego com um jogador igual o Gerson e falo, venha para o Zenit da Rússia, um país em guerra, um país com sanções econômicas, ele fala, é melhor do que jogar no melhor time da América do Sul. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas já se organizaram, já entenderam que não vale a pena ficar roubando nas pequenas coisas. Porque tem muito dinheiro em jogo, muito dinheiro que deixa de passar por causa de falta de profissionalismo. A UEFA, ela se organizou tanto que hoje ela rivaliza com a FIFA, para ter uma ideia da força de uma organização, de uma gestão bem feita. Todo mundo se profissionalizou, menos a gente. Então hoje nós estamos discutindo se o futebol árabe bate de frente com o futebol brasileiro. Porque o futebol mexicano já está um pouco acima do nosso futebol. Futebol russo, futebol ucraniano tira jogadores aqui. Daqui a pouco a gente vai discutir se a MLS é uma liga mais forte que a nossa, porque querendo ou não, só o Botafogo ganhou do Seattle Sounders na primeira rodada. Depois nenhum brasileiro ganhou de time americano. Nós não ganhamos de time sul-americano. O Fluminense empatou com o Mamelodi Sundowns, acho que esse que é o nome. Então, quer dizer, a gente tem que ficar esperto, porque realmente da forma que o mundo está, a gente vai continuar apanhando dos europeus e aos poucos a gente vai apagando a história. E a história, ela continua sendo escrita. Isso a gente precisa aprender.
Então não adianta, somos 5 vezes campeões do mundo e coisa e tal. Daqui a 50 anos, as pessoas vão estar falando o que está acontecendo hoje. E se hoje a gente não está fazendo nada, qual é o risco da gente virar uma estrela vermelha, que foi um timaço no mundo inteiro e sumiu? Qual é o risco da gente virar uma seleção da Hungria, que foi talvez uma das primeiras seleções incríveis a encantar o mundo no futebol, e hoje ninguém sabe, não tem nada. Então a história ela passa e chega um momento que a gente vira só resenha de museu. Se a gente quiser realmente ser alguma coisa, precisa melhorar a gestão, precisa dar uma olhada nisso, precisa parar de roubar nas pequenas coisas, precisa parar de mesquinharia, precisa fazer uma lei de SAF correta. E um dia a gente vai falar disso aqui, como a lei da SAF no Brasil hoje é muito fraca, não ajuda em nada o futebol em si. Só quem tem boa intenção faz coisa boa. Quem não tem continua fazendo merda do mesmo jeito. Então a gente precisa estar atento a isso, porque esse Mundial é muito legal para equiparar as coisas, mas diferente da década de 80, onde o futebol era algo que... a Copa do Mundo, né, era algo que equiparava as pessoas no campo, todo mundo ia ver o que a Itália estava fazendo, o que a Espanha estava fazendo. Agora o Mundial ele serve para equiparar a estrutura. O time que tem maior e melhor estrutura vai estar melhor, vai chegar mais longe. E é claro que nós temos uma estrutura muito ruim comparado aos europeus. E bom, aqui vai um ponto que pouca gente tem coragem de dizer, porque é um ponto espinhoso. Flamengo e Corinthians são dois times que atrapalham a organização do futebol brasileiro. Por quê? São dois times de maior torcida do Brasil, não tem discussão. Quando você vai para o Brasil inteiro, tem gente torcendo para esses dois times, e isso acarreta que o modelo de distribuição de dinheiro no Brasil ele é um modelo errado, porque ele é baseado no tamanho da torcida. Não pode ser, não pode, tem que ser em termos de desempenho esportivo. Se o Mirassol termina com uma campanha melhor do que o Flamengo, o Mirassol precisa ganhar mais dinheiro com o Flamengo para continuar mantendo o bom futebol. E o Flamengo deve ganhar mais se ele voltar a jogar bola. Eu tenho a maior torcida do Brasil. Venda mais pay-per-view, venda mais camisas, jogue mais pessoas no estádio. Então, quando você tem o maior número de torcedores, você consegue explorar isso. Porque senão, galera, o Real Madrid, em todo o campeonato que ele entrasse, ele ia lá e pedir 50% dos direitos de transmissão. O Real Madrid é o maior time do mundo. Você vai em qualquer lugar do mundo, tem gente que sabe a escalação do Real Madrid e tá com a camisa do Real Madrid. Então, não faz sentido. Esse modelo que a gente tem de distribuição dos direitos de televisão hoje é um modelo extremamente burro, porque eu encho o Flamengo e Corinthians de dinheiro, só que eles ficam jogando sozinho. Não adianta. O Flamengo precisa ter times, mais times no Brasil, do mesmo nível dele, para que ele tenha uma intensidade maior e quando ele for jogar lá fora, ele entenda como as coisas funcionam. Agora, não adianta o Flamengo jogar, por exemplo, 38 jogos do Campeonato Brasileiro. Desses 38 jogos, o Flamengo tem ali talvez uns 10, 9 jogos que ele tem um time que consegue jogar de igual para igual com ele. O restante joga retrancado. Então o Flamengo joga no modelo de futebol o ano inteiro. Ele já sabe, o Atlético ele vai pegar, por exemplo, o Atlético Mineiro agora, na Copa do Brasil. Provavelmente o Atlético Mineiro vai vir retrancado. Mais do mesmo. Aí ele passa de fase, pega, sei lá, um Vasco, um Atlético Paranaense, vai vir o Internacional de Porto Alegre, vai jogar contra ele na Libertadores. Vai jogar no contra-ataque. Todo mundo vai jogar o tempo no contra-ataque. O exemplo disso, galera, eu já falei nesse vídeo, Botafogo e Palmeiras. Ambos jogaram no contra-ataque um com o outro, por isso que o jogo foi ruim. É a nossa cultura. Então, se a gente não começar a distribuir dinheiro por desempenho esportivo, pelo posicionamento dos times no campeonato, a gente vai acabar criando uma espanholização do futebol brasileiro, onde quem tem dinheiro é Flamengo, é Corinthians e o restante fica ali jogando na retranca. E aí quando a gente sai para jogar com o time europeu, com quem a gente quer jogar hoje? Essa Copa mostrou isso. Nós queremos ver nosso time jogando com os europeus, mas a gente quer ter ali o mínimo de esperança. Queria ver pelo menos um jogo lá e cá hoje, bem jogado, e o Flamengo perdesse nos pênaltis, perdesse de 2-1 com um jogo no detalhe. Não, tomou 4, galera. O maior time da América do Sul tomou 4. Entendeu? Então a gente precisa entender isso, entender como funciona isso, porque se o Flamengo e o Corinthians jogarem 38 jogos um com o outro, eles não vão ter visibilidade, a própria torcida não vai ver. O Flamengo só é grande
Porque existe Bangu, porque existe Vasco, porque existe Fluminense, porque existe Cruzeiro, porque existe Atlético Mineiro, porque existe Grêmio, porque existe Inter. Sozinho o Flamengo não é grande. Sozinho o Corinthians não é grande. Se esses dois times não pensarem assim e começarem a entender, junto com os outros clubes, como crescer o bolo, como crescer a liga, vai continuar sendo o time do cheirinho do Brasil para fora. Beleza, que ganhe mais 30 brasileiros aqui dentro, que ganhe mais 30 Copas do Brasil, tanto faz. Vai chegar uma hora que vai chegar no estádio, se você não ganha uma Copa do Brasil, o seu torcedor te vaia, porque aqui chega no limite. Agora, se a gente quer acompanhar o que vai acontecer no mundo, e esse processo de jogos internacionais ele não vai mudar, por mais que essa Copa não aconteça novamente nesses moldes, porque a FIFA tem um caminho enorme para acontecer, para fazê-la acontecer de novo, mas o mundo ele vai querer sempre esse tipo de confronto. Os árabes, os africanos, os asiáticos, eles vão querer jogar. Então vai chegar um momento que os europeus não querem jogar, legal, vamos jogar a gente mesmo. E aí você tem ali, claro, um campeonato mais fraco, um campeonato talvez mais barato, mas ao mesmo tempo um campeonato interessante, onde as torcidas vão ter o maior prazer de ver esse jogo. O futebol é isso, né? O futebol esse é o entretenimento do futebol, é o seu bairro, a sua comunidade, o seu time jogando contra o outro. E não igual a NBA, eu gosto do Los Angeles Lakers. Você torce? Não, eu só gosto, eu vou lá, como pipoca, como cachorro-quente, tomo uma Coca-Cola, o jogo é legal, o estádio é bonito, mas você não tem essa paixão pelo time, igual o futebol tem. Então, é para ficar esperto com isso, porque Corinthians e Flamengo atrapalham muito, não é a primeira vez. Em 2013, por exemplo, o Clube dos 13 foi implodido pelo Corinthians. O Corinthians, com o André Sanches, acabou com o Clube dos 13 porque ele não assinou um contrato. Tem uma treta lá que eles estavam fazendo um contrato novo para pegar mais dinheiro com a Globo, mas aí pegar dinheiro junto. O André Sanches Ferreira não assinou, então o acordo não saiu, fez sozinho e depois a Globo começou a fazer todos vamos dizer assim, os combinados sozinho com os clubes, dando muita coisa para o Corinthians, né? E agora, por exemplo, o Flamengo novamente está se recusando a assinar um acordo das duas ligas, que elas estão basicamente se juntando, porque ele não quer que a distribuição de dinheiro seja mais igualitária. Então, precisa ter uma atenção a isso, porque sozinho o Flamengo vai sucumbir com todo mundo, entendeu? Esse é o ponto. E bom, enfim, torço realmente que essa derrota tenha um efeito positivo na gestão dos clubes do Brasil. Isso eu acho que é muito importante. E aí, cara, se quiser, Botafogo e Flamengo resolverem esperar o Fluminense aí, dá para todo mundo ir embora no mesmo voo, hein? O embarque tá liberado para todo mundo. Então, vai!